Meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva na carta de Tiago e reservamos para nós hoje o texto que está no capítulo 2, versículos de 14 a 26. O tema é Boas Obras, a mais concreta evidência da fé. Vamos ao texto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Pai de amor e graça, pedimos a Ti que nos ilumine para a compreensão do texto de hoje e também nos capacite para transmiti-lo debaixo da graça, da vontade, do temor do Senhor sobre a Tua igreja. Peço desde já por este vídeo que agora gravo, que ele alcance a quem necessita ser alcançado por essa palavra, que ele chegue aos ouvidos de quem precisa ouvir e que o coração dos necessitados dessa palavra seja revigorado pelo Senhor. Obrigado pela oportuna graça do Senhor sobre nossas vidas, onde nós podemos, mesmo distanciados fisicamente, nos achegarmos ao Senhor espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos na fé, nós temos uma tendência natural em acharmos que ela se resume ao campo do pensamento. Ou seja, pensamos que a fé está fundamentada simplesmente naquilo que de Deus nós acreditamos pela sua revelação especial. E este verdadeiramente é um lado da fé, mas a verdadeira fé também possui outro aspecto, um lado prático fundamentado nesse lado teórico. E esse lado prático envolve as obras que realizamos decorrentes de uma fé autêntica que possuímos. É como se a fé fosse um duplex, ou seja, um prédio com 2 andares. No primeiro andar, nós temos os conceitos, o crer, o acreditar conscientemente. E o segundo andar é a fé prática decorrente desse crer de todo o coração. Tiago quer nos dizer aqui nessa parte de sua carta uma verdade simples, que assim como não podemos praticar o que agrada a Deus sem crermos corretamente em sua revelação, também não podemos afirmar que cremos na revelação do Senhor
se isso não for evidenciado através das nossas ações. Precisamos recordar que ele resumiu esse pensamento quando disse no capítulo 1, verso 22: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, meus amados, para uma melhor compreensão desta relação entre teoria e prática contidas no edifício da fé, nós necessitamos recordar de algumas questões que compõem a carta de Tiago. Sabemos que essa carta ela foi escrita por volta do ano 44 depois de Cristo pelo irmão do nosso Senhor Jesus, que experimentou a fé e veio a ser um dos mais importantes e respeitados líderes da igreja primitiva. Essa carta é chamada de Epístola Geral ou Universal, porque ela não fora escrita para uma igreja específica ou para um indivíduo em particular, mas para judeus convertidos que foram espalhados por várias regiões do Império em consequência das perseguições ocorridas em Jerusalém. Algum tempo após a ascensão de Jesus, foi isso que Tiago fez. E aí, queridos, também sabemos que esta é uma carta em tom pastoral e que traz várias temáticas relacionadas diretamente com as necessidades e os pecados cometidos por aqueles nossos irmãos que precisavam de orientação, serem tratados pela instrução pastoral de Tiago, a fim de que dessem excelente testemunho de sua fé nos lugares aonde estavam espalhados. Mas a ênfase de Tiago está no seguinte pensamento: a verdadeira fé traz consigo a prática das boas obras. Não é possível haver uma fé autêntica em nós se não há, na verdade, uma vida condizente com essa fé, harmoniosa com essa fé. Em outras palavras, o pensar e o agir são elementos de uma mesma fé verdadeira, que deve estar constante na vida do autêntico cristão, do autêntico servo de Deus. Nos versos 14 a 26, nós temos 3 advertências relacionadas à fé sem obras, e é sobre essas advertências que eu quero meditar com você hoje em nossa exposição. Em primeiro lugar, queridos, a primeira advertência é que a fé sem obras para nada aproveita. Vejam vocês aí nas Bíblias de vocês, ou confiram depois, os versos 14 a 17. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, para si só ou por si só, está morta. Que palavras sábias do nosso querido Tiago. Tiago apresenta uma situação que ilustra a total inutilidade de uma crença vazia de atitudes. Ele ilustra o seu pensamento dizendo que uma pessoa vê a necessidade de outros e os despede vazios, desejando-lhes paz e prosperidade, mas por não prover o que necessitam, tal atitude não produz nenhum efeito concreto na vida daqueles que precisam daquele auxílio naquele momento. Tiago está confrontando irmãos mais abastados, que tinham a real condição de socorrerem os irmãos mais necessitados, que estavam sem roupa e comida, e os despedem com palavras bonitas e piedosas, mas completamente vazias de qualquer efeito prático e concreto. É como, de repente,
você bater palmas em uma porta para falar de Cristo, e naquele momento você irá pregar que Cristo é o pão da vida, é o nosso alimento espiritual. Mas então, quando você entra na casa, você percebe que aquela mãe está ali com seus vários filhinhos passando fome. E então aquela mãe olha para você e diz: meu filho, Jesus é o pão do céu, é o pão da vida. Mas eu e os meus filhos estamos sentindo falta do pão da terra. Estamos passando fome. A fé sem obras é como dizer a uma pessoa com fome que ela olhe para o céu, que ela será alimentada do céu. Esse não é o modo como deveríamos agir. Nós deveríamos chegar naquela casa e deveríamos dar o pão. E aquela pessoa iria dizer: muito obrigado por esse pão. E então nós lhes diríamos a grande verdade: minha senhora, esse pão alimentou o seu corpo. Foi Deus quem mandou para a senhora. Mas existe um pão que alimenta a nossa alma. E esse pão do céu é Jesus. Veja, fé e obras em harmonia. Fé e obras fazendo sentido. Mas muitas vezes nós somos um povo, quando eu digo nós somos um povo, eu estou falando em linhas gerais, que às vezes nós temos um discurso tão piedoso, mas nos faltam ações que confirmem a veracidade do nosso discurso. Precisamos crer naquilo que estamos professando. E aí o discurso piedoso, meus queridos, divorciado de uma prática amorosa para com os irmãos que sofrem, evidência de uma fé vazia, para nada serve. Ou, se preferirmos, uma falsa fé. Uma fé de crenças sem práticas é falsa. Tiago confirma isso com bastante clareza no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se está morta, não é fé, é falsa fé. O reverendo Hernandes resume muito bem o que Tiago tenta nos dizer aqui. Comentando devocionalmente essa carta, ele afirma: a fé morta está divorciada da prática da piedade. Há um hiato, um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Ela crê na verdade, mas não é transformada por essa verdade. A verdade chegou à sua mente, mas não desceu ao seu coração. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo faz uma pessoa um cristão. Assentimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. As igrejas estão tomadas de pessoas que professam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Portanto, a fé sem obras é inútil. O segundo ponto que eu quero destacar para você hoje é que a fé sem obras está presente nos demônios. Como é, pastor? Sim, esse texto fala da fé dos demônios. A fé dos demônios é uma fé sem obras. Vejam vocês os versos 18 e 19. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, com as obras eu mostro o quê? A fé. Mas aí vem o verso 19, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago se preocupa em dizer que por meio das obras nós demonstramos a nossa fé. Jesus vai nos falar a mesma coisa. Por exemplo, em Mateus 7, de 21 a 29, lemos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios?
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Tiago nos lembra, queridos, que os demônios acreditam em Deus, porém não praticam aquilo que agrada a Deus. Um texto muito interessante sobre a fé dos demônios é aquele que registra a libertação do endemoniado de Gadara. Eu quero ilustrar o que Tiago nos diz aqui, citando esse texto, Lucas 8, 27 a 31. Diz o texto: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqueles demônios, queridos, sabiam quem era Jesus. Eles se prostram diante dele. Eles rogam que não os mandes para o abismo, que é o lugar do tormento eterno. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus e do Deus Altíssimo, porém não o servem. Suas obras são más e seu destino é a perdição eterna. Veja, no fim do Sermão do Monte, Jesus fala que o homem que possui fé verdadeira é aquele que constrói sua casa, mas edificado sobre a rocha. É aquele que ouve, mas pratica a palavra de Deus. Se você é ouvinte da palavra, se você acredita que só existe um Deus, se você acredita que a salvação é pela fé em Jesus, se você acredita que tudo que a Bíblia diz é verdade, que o Novo Testamento é verdade, mas você não tem vivido de acordo com isso, eu preciso te alertar que você tem tido a fé dos demônios. Os demônios também creem assim. Eles sabem quem é Deus. Inclusive, eles se prostram diante de Deus. Mas você, muitas vezes, está tentando fugir de Deus. O diabo coloca na sua cabeça vergonha, diz para você não ir à casa do Senhor, coloca desânimo na sua alma. Mas, querido, a verdadeira fé te põe a praticar, a vivenciar, a agir de acordo com a palavra de Deus. Aqueles demônios sabiam quem era Jesus. Se nós cremos corretamente, mas vivemos de modo diferente daquilo que cremos, o que temos é simplesmente a fé dos demônios, um mero
assentimento intelectual, que nós poderíamos chamar de fé morta. A fé sem obras evidencia a ausência de justificação. Essa é a terceira verdade que eu quero tratar com os irmãos no texto de hoje. A fé sem obras evidencia a ausência de justificação. A última advertência feita por Tiago diz respeito às obras como evidência de nossa justificação pela fé. Em outras palavras, a fé sem obras evidencia a ausência de justificação. Veja os versos 20 a 25. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Meus irmãos, Tiago se arvora de dois personagens do Antigo Testamento muito conhecidos dos judeus e muito estimados por eles, e que através de suas atitudes demonstraram que haviam sido justificados pela fé. Veja, através das atitudes demonstravam ter sido justificados por meio da fé. Abraão, que é o patriarca daquela nação, e Raabe, que acolheu em paz ali os espias e foi instrumento poderoso de Deus na conquista de Canaã. E aí vamos pensar no primeiro deles, Abraão. Abraão, ele creu na promessa de que Deus da sua descendência faria uma grande nação e por isso não titubeou quando o Senhor lhe pediu o sacrifício de Isaque. Lemos mais uma vez os versos 21 a 23. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. O autor aos Hebreus também confirma isso ao falar da fé de Abraão visualizada em suas ações. Hebreus 11, de 17 a 19 diz: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, está evidente o que Tiago quer nos ensinar. Ele não está dizendo que a salvação é por obras. Ele sempre está afirmando que é pela fé. Mas entendam, queridos, que a fé genuína, ela não está divorciada das obras. Essa é a mensagem de Tiago. E a fé genuína pode ser observada pela prática das obras. E aí vem um segundo exemplo, que é o exemplo de Raabe. E o verso 25 diz: De igual modo, ou seja, semelhantemente, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E é isso mesmo que também diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Porque acolheu com paz os espias. Pela fé, acolheu com paz os espias. Abraão, pela fé,
fé, sacrificou em seu coração Isaque. Isso é extraordinário. Isso foi algo tão honroso que Deus concedeu o privilégio de Raabe fazer parte da linhagem de Cristo. Em Mateus 1,5 diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. E aí, querido, a pergunta que tem que ser feita para você hoje, de forma aplicativa, é se você tem crido em Cristo verdadeiramente. E a outra pergunta é se isso pode ser provado quando nós observamos suas atitudes. A palavra de Deus, pergunto a você, pode ser identificada nas ações do teu dia a dia? Caso o Espírito tenha te mostrado hoje que a tua fé é semelhante à dos demônios, o que você pretende fazer em relação a isso? Cuidado para não compor o rol daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não são conhecidos de Cristo, porque suas obras são más. Cuidado com a sua fé, pratique o que você afirma crer. E aí o texto termina no verso 26, onde lemos todo o resumo do ensino de Tiago acerca de fé e obras. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé é o espírito das nossas obras, a ideia é essa. A fé nos mantém vivos e atuantes. Se não somos vivos e atuantes, não temos fé. Fomos chamados para ter uma fé viva e operante, onde nossas atitudes demonstram nossas crenças. E aí nós devemos, a título de igreja, ilustrar isso pela fé dos nossos irmãos tessalonicenses. Vejam vocês o que Paulo escreveu na saudação, nas ações de graças da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Que o Senhor nosso Deus aplique sua sábia e santa palavra à sua vida. E vamos orar. Amantíssimo Deus, quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de compartilhar hoje com meus irmãos esse texto sagrado. Peço a Ti e a Ti somente que use com poder essa palavra nas nossas vidas, renovando a nossa fé, desafiando-nos a uma comunhão intensa contigo, para que sirvamos ao Senhor como o Senhor se agrada em ser servido. Obrigado por tudo, pelo teu imenso amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa divulgar esse vídeo a quantos o Espírito do Senhor colocar em seu coração para fazer. E que você possa nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. Pela graça de Deus, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com 529 pessoas inscritas. E nós continuamos com a nossa meta. Nós queremos alcançar 1000 inscritos. Se Deus nos der essa alegria, nós já ficaremos por demais muito satisfeitos. Se Ele não der, nós entenderemos também com satisfação que o plano dele para nós era menos inscritos. Mas você se pergunta por que tem que ter tanto inscrito? É porque isso vai nos permitir uma divulgação mais ampla e acesso a mais recursos do próprio canal, do próprio YouTube, para que nós possamos assim fazer.
e também porque existe umas novas normas, pelo que nós soubemos, que os canais que dentro de um ano não alcançarem essa quantidade de inscritos poderão ser desabilitados. E nós não gostaríamos de que tantas mensagens, tantos ensinos, tantas coisas boas de Deus que já aconteceram aqui no nosso canal se perdessem. Para a glória do Senhor, nosso canal já foi visualizado mais de 16 mil vezes. Então, vamos continuar trabalhando todos nós pela obra do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.